Você já se perguntou o que um profissional precisará ter para manter-se no mercado em meio à Revolução Industrial 4.0, onde vemos diversos processos e até profissões sendo executadas por máquinas? Estudos apontam que as profissões do futuro serão mais humanas. Sendo assim, não serão somente as hard skills que importarão. Em pesquisas feitas sobre o mundo dos negócios, não só do futuro, mas também sobre empresas atuais, constatamos que as soft skills estão sendo muitíssimo visadas. De todas, a comunicação, em conjunto com a liderança e a criatividade, receberam lugar de destaque. Mas afinal de contas, por quê? Temos que comunicação é uma soft skill requisitada e será cada vez mais por alguns motivos. As profissões passarão a ter cada vez mais interação social, inclusive por um ponto já citado, pois as atividades mais mecânicas tendem a ser automatizadas, e vale dizer que isso já é uma realidade. Temos também que os seres humanos terão de resolver problemas mais críticos. Sendo assim, a comunicação possuirá um papel imprescindível para reportá-los e apresentar uma resolução clara, até porque de nada adiantará ter uma resolução se as pessoas não a compreenderem, incorrendo não só em um ruído comunicacional, mas na continuação deste problema. Com tudo isso, vocês já pensaram ou se interessaram em melhorar essa soft skill, que por sinal é bem valorizada no mercado? Apresentaremos a seguir o nosso plano de ação para este aprimoramento, mas antes, explicaremos o que é um plano de ação. Plano de ação é nada mais e nada menos que uma forma organizada de se alcançar um determinado objetivo geral, tendo metas que se encaixem no método SMART, por exemplo. Visando melhorar a habilidade de comunicação, uma soft skill tão importante nos dias de hoje e que se manterá por muito tempo, definimos algumas metas que possam lhe ajudar a alcançar o objetivo principal, que é o de se comunicar melhor. A seguir, traremos as metas propostas para o desenvolvimento dessa soft skill, cujas mesmas possuem ações sugeridas para que a sigam, data de início e fim, se haverá gastos na execução da meta, como medir seu desempenho e, ao fim, uma sugestão de como mensurá-la. Primeira, leitura em voz alta. Sugerimos que realize qualquer tipo de leitura de sua preferência, contanto que seja em voz alta, visando melhorar sua dicção, entonação e naturalidade na fala. O início dela será no dia 26 de abril de 2021. Já quanto ao fim, sugerimos que essa atividade seja contínua, pois a melhoria de fato é constante, mas podemos considerar, para fins de análise e comparação, a data do dia 1 de junho de 2021. O custo dela é de R$0, porém será necessário um gasto de tempo, e todos sabemos que este é bem escasso. Na sugestão de constância, seria interessante que a executasse diariamente, até mesmo para que vire um hábito. Por fim, na medida de evolução, sugerimos que, para cada vez que gaguejar ou ler algo errado, marque um ponto. Ao longo dos dias, perceba se você evoluiu. Para isso, bastará checar se sua pontuação caiu. Segunda, prática de escrita. Na ação, sugerimos que escreva e-mails, mensagens de texto ou até mesmo texto de próprio punho, visando praticar a escrita, respeitando e praticando pontuações, concordância, coerência e fazendo distinção dos diversos níveis de formalidade. Assim como na primeira, o início dela também será no dia 26 de abril de 2021. Já na finalização desta, com base em estudos feitos, constatamos que é uma atividade muito importante, inclusive para melhorar a estruturação das informações e aprimorar a sua escrita. Mas também será considerado o prazo de término no dia 1 de junho de 2021. Em relação ao custo, assim como na meta anterior, será necessário somente o seu tempo. Já no âmbito da constância, sugerimos que a pratique pelo menos 2 vezes na semana. Já quanto à medida de evolução, perceber a facilidade com a qual você escreve ou digita uma determinada mensagem pode ser um bom indicador de aprimoramento, pois com isso você será capaz de notar a naturalidade que teve ao redigir determinado texto. Terceira, falar com pessoas diferentes. As ações sugeridas dessa meta são bem simples para alguns, mas para outros é um tremendo desafio. E é só falar com pessoas, sobre qualquer tema, visando somente praticar a comunicação. Assim como nas demais, o início dela também será no dia 26 de abril de 2021. Já no fim,
Pensamos que, além de contribuir para a melhoria da comunicação, essa meta é válida para a interação com pessoas. Sendo assim, não há um fim específico para ela, mas podemos considerar também para fins de comparação e autoanálise a data do dia 1º de junho de 2021. Quanto ao custo, novamente, não vai te custar nada, é R$0. Porém, será necessário um gasto de tempo e determinação, pois sabemos e entendemos que essa meta não é tão simples quanto parece. Tendo isso em vista, nossa sugestão de constância é de que a faça 3 vezes na semana, e adeque-a conforme sentir necessidade. Já na medida de evolução, sugerimos que anotem com quem conversou, a média de tempo da conversa e a fluidez dos assuntos, visando aferir as melhoras em sua conversação. Quarta meta, escuta ativa. Ações sugeridas. Escutar para compreender e não para responder. Evitar interrupções, pois quando interrompemos alguém, passamos uma mensagem horrível para essa pessoa, pois dá a entender que ou o que ela estava falando é menos importante do que eu tenho a dizer, ou que eu não estava prestando atenção. Manter contato visual com a pessoa ou as pessoas com quem estiver falando. Início, 26 de abril de 2021. Fim. Essa é uma atividade que deve ser desempenhada sempre, pois além de te tornar um melhor ouvinte, tendo em vista que comunicação é uma via de mão dupla, onde falamos e ouvimos, te ajudará a ter um melhor contato com as pessoas. Mas para efeito de medida, poderá considerar como data de término o dia 1º de junho de 2021. Custo. Será necessária atenção a estes detalhes e maior cautela ao conversar com alguém para cumprir esta meta. Sugestão de constância, diariamente. Medida de evolução. Autoanalisar-se após uma conversa se você foi de fato um bom ouvinte, se interrompeu quem falava, se você compreendeu o que a pessoa tinha a dizer e quantificar o seu nível como ouvinte nas conversas em que for possível executar tal ação. Quinta meta. Estar de bem consigo. Ações sugeridas. Fazer coisas que te façam bem e ajudem com a saúde mental. Em estudos feitos, colocamos 3 atitudes que especialistas alegam ser cruciais para ajudar-lhes: ter boas noites de sono, meditação e praticar hobbies. Início, dia 26 de abril de 2021. Fim. Essas ações são necessárias para que você consiga ter uma boa saúde mental e consiga desempenhar bem suas funções cotidianas, e não só a comunicação, mas para efeito de autoanálise, considere a data do dia 1º de junho de 2021. Porém, o ideal é que as faça sempre. Custo. Será crucial o esforço para que as desempenhe e que as priorize sempre que possível. Sugestão de constância, diariamente. Medida de evolução. Posto em prática as ações escolhidas, pense em como isso lhe impactou e analise a longo prazo, se foi bom, médio ou até mesmo se não notou diferença. Sexta meta. A tecnologia na melhora da comunicação. Ações sugeridas. Enviar mais áudios para treinar a oralidade e gravar vídeos para se analisar enquanto fala, e até mesmo comparar sua evolução. Perceber como age enquanto fala, dentre outras coisas. Início, dia 26 de abril de 2021. Fim, 1º de junho de 2021. Custo, um aparelho que possua câmera e microfone, como por exemplo, smartphone, notebook, tablet, câmera, entre outros. Sugestão de constância, 3 vezes na semana. Medida de evolução. Analisar seu desenvolvimento comparando seus primeiros vídeos com os mais recentes, notando uma melhora, seja da comunicação verbal ou corporal. Conforme falado anteriormente às metas, sugerimos o aplicativo Trello, com o intuito de ajudar-lhes a mensurar as metas e realizar um acompanhamento das mesmas. Vale dizer que é somente uma sugestão. Você poderá utilizar o método que melhor lhe atenda. Com a melhora desta soft skill, de fato virão recompensas. Você poderá vir a ser reconhecido como alguém que possui uma boa oratória,
um bom ouvinte, ser promovido no trabalho ou cumprir uma meta pessoal de melhorar a comunicação. Como evidenciado, para cumprir estas metas, não será necessário dispor de nenhum valor monetário, somente do seu tempo e força de vontade. Sendo assim, esperamos que com estas metas possamos lhe ajudar a se comunicar melhor. Obrigado por assistir ao nosso plano de ação e esperamos que tenha gostado. Boa sorte e que você tenha muito sucesso!